Bem, vamos lá. Essa apresentação aqui é um planejamento de estudos para o concurso aqui do INSS. Eu coloquei aqui INSS 2015 porque o edital saiu em dezembro de 2015, mesmo sabendo que a prova do concurso vai ser em 2016. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Fiz aqui um calendário para a gente fazer, de fato, um planejamento e para ficar bem objetivo aqui para a gente. Se nós formos observar aqui, por semanas, colocando de segunda a domingo, a partir do dia 11 de janeiro, a gente vai ter até o dia 15 de maio, total de 18 semanas. Lembrando que nós temos aqui um mês, 2, 3, 4 meses de estudo e deixando aqui as 2 últimas semanas para revisão. Então, seguindo aqui, a gente tem que observar quais são as matérias que vão cair nesse concurso, que são Direito Administrativo, Constitucional, Previdenciário, Ética, Informática, Português, Raciocínio Lógico e Regime Jurídico Único. Na verdade, o regime jurídico único aqui nada mais é do que uma lei, a Lei 8.112, que vai simplesmente ser englobada por direito administrativo, mas nesse concurso aqui foi colocada como uma matéria à parte. Então, seguindo aqui, na composição da prova, serão 120 questões e foi dividido assim, prova P1 e prova P2, sendo que a prova P1 vai ser de conhecimentos básicos e conhecimento específico será P2. Lembrando que é importantíssimo aqui, na prova P1 são 50 questões, são todas as questões exceto direito previdenciário, que está aqui como conhecimento específico e são 70 questões. Não precisa nem falar que direito previdenciário aqui está como a matéria mais importante do concurso em si. Claro, né, pessoal? Você vai ter que saber você tem que saber de qual direito previdenciário, porque vocês vão utilizar no dia a dia do trabalho aqui no INSS, tá? Então, uma matéria para conhecimento específico e as outras 7 matérias, só tirando aqui direito previdenciário, não faz parte aqui de conhecimento básico, ela faz parte de conhecimento específico. Ciclo de estudos, como é que eu fiz? Só a gente planejar, fazer aqui por cada fase, colocando cada fase, por exemplo, fase 1, sendo como um dia. E o ciclo são 4 dias, né? Então, colocando aqui como 3 horas em cada fase, eu coloquei por siglas aqui, Direito Administrativo é DAD, Constitucional DCO, Previdenciário DPR, Ética no Serviço Público ESP, Informática INF, Português POR, Raciocínio Lógico RLM, Regime Jurídico Único RJU. Então, como a matéria de Direito Previdenciário é a mais importante, nesse ciclo aqui de 12 horas, se vocês forem observar, 3, 6, 9, 12, em 12 horas já tem previsto aqui 3 horas e meia, mas eu vou deixar para explicar isso aqui um pouquinho mais à frente. Então, eu colocando aqui dessa forma, a gente vai conseguir variar as matérias e estudar mais a parte de direito previdenciário. Como é que a gente vai fazer? Colocando isso aqui como fosse um planejamento semanal, de segunda a domingo, vocês vão observar que simplesmente eu peguei as 4 primeiras fases e repeti a primeira e a segunda aqui embaixo. Dessa forma, a gente vai ter um quantitativo de horas por semana. Se a gente estudar de segunda a sábado pelo menos 3 horas, Direito Administrativo vai ficar com 3 horas, Constitucional com 1, Previdenciário com 5, Ética com 1, Informática com 1, Português com 3, Raciocínio Lógico com 2 e Regime Jurídico com 2. Por que eu coloquei esse tipo de material aqui, esse tipo de planejamento? Ele é direcionado mais para aquelas pessoas que têm dificuldade em raciocínio lógico. Observem que raciocínio lógico, apesar de ser uma matéria que é bem tranquila, para quem tem mais dificuldade, esse planejamento foi feito objetivando facilitar a vida dessas pessoas. Por quê? Porque aqui, dessa forma aqui, ele vai conseguir estudar por semana no mínimo 2 horas. Mesmo sendo tranquila, foi direcionado 2 horas por semana e subtende que a pessoa entenda um pouquinho mais, ou seja, tenha facilidade com informática. E está aqui. Mas
tem um porém aqui. Por quê? Dessa forma que está aqui, vocês vão estudar por semana 1 hora de ética e 2 horas de regime jurídico. As duas matérias mais tranquilas desse concurso são ética e regime jurídico. Logo, vocês vão ver que, por exemplo, na primeira, terceira, quarta semana, o assunto de ética já vai ter se esgotado. Então, vocês vão estar só repetindo o que vocês já estudaram, só revisando. Então, aconselho, assim que vocês perceberem que terminou a matéria de ética no serviço público, e quando for estudar aqui, vamos supor que eu estou na quarta semana, e estou aqui, terminei já a parte de ética. No lugar não vamos deixar de estudar ética, claro, mas simplesmente substitui aqui ética por, direito constitucional, que apesar de tranquila, é importante, vai cair um pouquinho mais do que ética. Então, acabou a ética e estuda de direito constitucional. Para isso, o que eu fiz? Eu fiz uma alternativa, um planejamento semanal alternativo. Ou seja, planejamento semanal após o término de ética no serviço público. Como é que vai acontecer? Mantendo ainda no mínimo 3 horas por dia, eu simplesmente fiz a seguinte coisa. No lugar de informática, regime jurídico, o que eu fiz? Simplesmente, supondo que a pessoa terminou de estudar todo o conteúdo de ética no serviço público, que só são simplesmente 2 leis, o decreto 1101 e o outro é 3048, se não me engano. Enfim, é bem tranquilo a matéria de ética, então não tem por que se preocupar com essa matéria. São apenas 2 leis e a pessoa vai conseguir terminar, estudando 5, 6 horas já consegue terminar esse material. Então não tem por que se preocupar com ela, vamos dizer assim, se preocupar tanto. Tem que se preocupar com todas as matérias, mas especificamente com ética é bem mais tranquilo. Então aqui está a minha sugestão para cada pessoa que tem um pouco mais de dificuldade em raciocínio lógico e tendo a consciência que ética no serviço público vai terminar. Assim que terminar a ética no serviço público, ou seja, voltando aqui para o planejamento semanal, assim que acabar a ética, a minha sugestão é que mude esse planejamento semanal e façam dessa forma, porque dessa forma vocês estarão estudando aqui ainda 5 horas de direito previdenciário, direito administrativo, 3 horas, constitucional, 2 horas, ética no serviço público, 30 minutos, informática, 2 horas, português, 3, raciocínio lógico, 2 horas, regime jurídico único. Nesse caso, está até errado aqui, é apenas 1 hora que vocês vão estar estudando, porque provavelmente já vai estar acabando esse material também. Tá beleza? Então, basicamente é isso. Lembrando, você não precisa necessariamente estudar só 3 horas por dia. Isso aqui é para aquela pessoa que só tem 3 horas por dia para estudar e não tem outra opção, só tem 3 e acabou. Mas para aquela pessoa que tem mais horas para estudar, simplesmente toma isso aqui, vai estudando isso aqui por ciclo. Eu vou pegar aqui, hoje de manhã eu consegui estudar 1h30, raciocínio lógico consegui estudar 1 hora, ética no serviço público estudei meia hora, ou seja, acabou, deu meio-dia e já terminei de estudar essa fase. Continua aqui, direito administrativo, português. Se a pessoa tiver tempo, estuda um ciclo, ou seja, 12 horas por dia. Acho que é bem difícil, mas pelo menos 2 ciclos, se a pessoa tiver uma disponibilidade boa de tempo, vai conseguir terminar a fase 1 e fase 2. Enquanto mais estudar, mais provável vai ser que ele tenha o conhecimento necessário para ser aprovado nesse concurso, tá? Então aqui fica a minha sugestão, observando aqui que esse aqui é o planejamento, a sugestão após o conteúdo de ética ter sido estudado. Lembrando que aqui o regime jurídico vai ter 1 hora por semana, que também vai acabar, que também é bem tranquilo, tá? E essa foi a minha dica aí. Valeu! Só lembrando, mais uma coisa. Aqui é o planejamento, só que eu peguei e fiz também uma planilhazinha que é muito importante para que a gente observe aqui e faça o controle do estudo. Isso aqui é uma planilha que eu coloquei aqui o nome controle de tempo de estudo. E como é que acontece? Aqui está a sigla da matéria, o tempo alocado para cada matéria e o tempo estudado. Como é que vai acontecer
Vocês vão observar que aqui, ó, a parte de direito administrativo, português, eu coloquei um pouco mais de horas, são 50 horas. Vou botar aqui, por exemplo, 50 horas português, condicional 25, direito previdenciário 90, vocês sabem por quê, né? Ética no serviço público, 15 horas. Isso aqui vai ser muito mais do que o suficiente para poder estudar todo o material. Informática, 40 minutos. Regime jurídico único, 30, aliás, minutos não, pessoal. Horas, aqui é tudo em horas. Regime jurídico único, 30 horas também. E raciocínio lógico, 40, para aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade. Tá? Então, isso aqui é o mínimo que tem que ser estudado até o dia da prova. Então, como é que vai acontecer? Essa planilhazinha aqui é bem interessante porque a gente vem aqui, vamos supor que eu peguei e estudei direito administrativo, né? Estou aqui, direito administrativo, dou 2 cliques, coloco lá 1 hora, né? Foi planejado dar 1 hora para ela e vou aqui e gravo. Vai informar que foi gravado para direito administrativo 1 hora e na próxima planilha vai aparecer aqui, ó. Deixa eu colocar para cá. Que hoje é domingo, 10 de janeiro, e eu coloquei aqui domingo, 10 de janeiro, direito administrativo, eu estudei 1 hora, e aqui vocês colocam o assunto que foi estudado. Pode colocar aqui, por exemplo, aula 0 até a página 50, por exemplo, e coloca o assunto que vocês estudaram. Coloca lá a apresentação da aula, princípios básicos, sei lá, atos administrativos, só para simplesmente registrar o que foi estudado na aula. Simples, não tem estresse. E, por exemplo, acabei de estudar direito constitucional, estudei 1 hora também. Vem aqui, estudei 1 hora, ele vai registrar aqui. Vamos vir para cá, vou apagar isso aqui. Também aula 0 até a página 40, por exemplo. Aí vai aqui e coloca, sei lá, apresentação, princípios constitucionais, princípios explícitos, implícitos, simplesmente para registrar. Por quê? Porque isso vai fazer com que vocês saibam, dia após dia, qual o material que vocês estudaram. Vamos supor que você vai estudar de novo direito administrativo, é só observar aqui nessa relação qual foi o último material que você estudou, onde é que foi que você parou, até mesmo para você poder pegar e ter uma noção de fazer a revisão, tá beleza? E aqui você consegue fazer uma tabelinha aqui por semana, gráfico total, enfim. Isso aqui é mais para ajudar vocês a ter um controle aqui do que foi estudado, tá bom? Eu acho que é só. Qualquer coisa é a mesma coisa.